Irmãos, nosso texto base é no livro de Neemias, capítulo 9, do 1 ao 9. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma quarta parte do dia. E na outra quarta parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jeshua, Bani, Cadmiel, Sebanaias, Buni, Serobias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor seu Deus. E os levitas, Jeshua, Cadmiei, Bani, Assadineias, Serebias, Odias, Sebenaias e Petaias, disseram: levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda bênção e louvor. Tu és o Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há. E tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és o Senhor, o Deus que elegeste Abraão e tiraste de Ur dos caldeus, e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti, e fizeste com ele o concerto, que lhes daria a terra dos cananeus, e dos heteus, e dos amorreus, e dos ferezeus, e dos jebuseus, e dos girgazeus, para dares a sua semente, e confirmaste a tua palavra, porque és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao Mar Vermelho. Agora nós vamos pular um pouquinho, nós vamos do 19 ao 21. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, não os deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca dele se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e a água lhe deste na sua sede. Deste modo o sustentaste 40 anos no deserto. Falta nenhuma tiveram, as suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Agora, versículo 32. Agora, pois, ó nosso Deus, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós, e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde os dias dos reis da Síria até o dia de hoje. Versículo 36 e 37. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste nossos pais para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, dominam sobre o nosso corpo e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. Aqui está falando do arrependimento e confissão de pecados, de um avivamento que houve na nação de Israel no tempo de Neemias. Nós conhecemos a história, né? Ele viu Jerusalém destruído,
e os muros destruídos, e ele servia ao rei, e ele pediu permissão para ir lá e edificar de novo Jerusalém. Ele foi mais ou menos reedificando, a ida mais ou menos dele foi em 445 a.C., no 20º ano do rei Artaxerxes. Isso foi, portanto, 143 anos após a destruição de Jerusalém por Nabucodonosor. 90 anos depois da volta da primeira leva chefiada por Zorobabel, e 13 anos depois do início da missão de Esdras, né? Esdras era o sacerdote da época. Então, foi nesse contexto que Jeremias, ele vai para Jerusalém, ele sente, então, imagine quantos anos Jerusalém ficou destruída, né? Quando Nabucodonosor veio sobre Jerusalém, foi a época de cativeiro do povo de Israel. Esse cativeiro que foi anunciado por muitos anos, e o povo não se arrependeu, então Jerusalém foi destruído, e aí, depois de tantos anos, né, Neemias, ele volta, e uma parte do povo tinha vindo com Zorobabel já de volta do cativeiro para Jerusalém. Só que eles estavam ali, mas eles não começaram a reconstrução de Jerusalém. Eles estavam, digamos assim, desanimados, né? Por tanto tempo de cativeiro, por chegar e achar a cidade destruída. Então, Neemias, ele foi fundamental nesse concerto de Jerusalém. Só que nesse interim, né, foi se restabelecendo algumas coisas em Jerusalém, e então começou a ter a festa dos tabernáculos, que era uma festa que foi estabelecida para o povo desde lá do deserto e tal. Mas o que eu quero tratar nesta noite não é com relação a isso, mas o que aconteceu durante essa festa, que é uma coisa que se tem buscado no Brasil e não tem acontecido, porque talvez não se tenha buscado da maneira correta. E foi isso que aconteceu na nação de Israel neste momento, que é um avivamento espiritual. Em muitas nações no passado houve grandes avivamentos. E esses avivamentos resultaram num derramar do poder de Deus extraordinário em muitas nações. E nós temos grandes heróis da fé que fizeram esses avivamentos. E esses avivamentos levaram a toda uma nação se prostrar diante de Deus. Então, o que nós vemos nesse texto, e o texto ele começa falando isso, né? No versículo 1 do capítulo 9, diz: "E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco e traziam terra sobre si." Qual maneira que o povo chegou diante de Deus? Qual foi a maneira que o povo ele começou a se consagrar diante de Deus? Ele chegou com jejum, com busca, então, pelo espiritual, com pano de saco, que na época simbolizava humilhação, e a terra também simbolizava humilhação. Então, o povo, ele chega diante de Deus humilde, quebrantado, querendo uma restauração. Eles já estavam buscando a Deus, eles já estavam em jejum, eles já estavam se quebrantando diante de Deus. O primeiro ponto que eu queria falar um pouquinho nesta noite é isso, é sobre uma consagração a Deus. Muitas pessoas têm falado sobre avivamento, mas o que é avivamento? O que se entende por avivamento?
Se entende nos nossos dias, erroneamente, avivamento como uma festa. Uma multidão de pessoas festejando a Deus. E, na verdade, isso é um ajuntamento, é uma festa, mas não é avivamento. O avivamento em si, o avivamento que teve aqui com a nação de Israel e o avivamento que teve no passado, com os grandes avivalistas, ele nasce de um derramar mesmo de busca por Deus no coração das pessoas, de um arrependimento, de um clamor a Deus. Então, o avivamento real e verdadeiro é aquele que muda a vida das pessoas. Onde as pessoas realmente reconhecem os seus pecados, onde as pessoas realmente se prostram diante de Deus, buscando o seu perdão, transformação de vida realmente. Isto é o genuíno avivamento. Agora, você participar, digamos, de um show gospel, isso não é avivamento. Então, tem se confundido hoje muito isso, que foi um grande avivamento. O avivamento, ele está intimamente ligado com um quebrantamento. E o que o quebrantamento faz, irmãos? O que um quebrantamento verdadeiro, quando a gente se depara com Deus, com a grandiosidade de Deus, com as coisas de Deus, o que acontece? Imediatamente, quando a gente se depara com o poder de Deus, confissão de pecado, a gente acaba vendo a nossa situação, não é? A gente acaba olhando para nós mesmos e vendo a nossa condição. E aí, então, a gente vai para a confissão de pecado e a gente vai se prostrar diante de Deus e a gente vai buscar a Deus, porque nós vemos a nossa necessidade de Deus diante da sua glória. Então, o avivamento é isso. Avivamento é quando há mudança real de atitude de vidas. Um dos maiores avivalistas ingleses, que foi Jonathan Edwards, que ele fez um grande avivamento de âmbito nacional na Inglaterra, não lembro o século agora, mas um dos sermão dele mais famoso é Pecadores na mão de um Deus irado. Esse era o tema. E foi tão impactante a pregação dele, porque esse sermão dele confronta o pecado. Esse sermão dele, ele coloca assim, olha, se não fosse a graça de Deus, você já estaria no inferno. O que te segura de estar no inferno é a graça de Deus. E ele pregou este sermão, e a história diz que as pessoas que estavam ali, elas abraçavam as vigas do lugar onde elas estavam, porque elas ficaram com medo de cair no inferno. Foi um sermão duro, de confronto. E aí, então, vem o arrependimento e a confissão de pecados. Isto é avivamento. Se não tiver mudança, então não é avivamento. Então é apenas, um evento, que pode ser bom, lógico, tal, mas não passa de um evento. Avivamento é muito mais profundo. E a nação de Israel, ela começa então a viver isto aqui. E o povo de Israel, então, ele vem se santificando, irmãos. Eles estavam em jejum, eles começam a jejuar. Eles colocam panos de saco, se humilhando diante de Deus. E é isso que nós precisamos, de santificação. Não há como nós entrarmos na presença de Deus, nós querermos o sobrenatural de Deus, nós querermos experimentar os milagres de Deus, se nós não estamos santificados.
E a santificação, ela vem acompanhada disso, de quebrantamento, de reconhecimento de pecado, se não tem alguma coisa errada. Consagração é reconhecimento do pecado e não punição. Eles não se vestiam com panos de saco para se punirem. Eles não faziam jejum para se punirem. Não, eles estavam reconhecendo a sua pequenez, o seu pecado, que eles estavam em falta com Deus. Então, a santificação e a consagração a Deus não é uma punição. E às vezes a gente acha que, eu vou jejuar, né? Eu vou ficar passando fome. E olha como se o jejum é algo ruim ou pejorativo, quando, na verdade, ele é um reconhecimento da nossa necessidade de Deus. E não uma punição que eu vou me causar. O jejum, ele é importantíssimo, irmãos. Vocês veem que o jejum vem do Antigo Testamento e passa para o Novo Testamento. Ele não é só do passado, ele é atual, ele é para os dias de hoje. E o cristão de hoje esqueceu de jejuar. E Jesus diz que, em determinado ponto, ele fala para os seus discípulos que eles não conseguiram expulsar os demônios. Ele fala, olha, tem coisas no reino espiritual, está ali falando diretamente dos demônios, né? Que só se vence com jejum e oração. Então, existem coisas no reino espiritual que nós só vamos vencer com jejum. E parece que nós temos esquecido do jejum. O jejum é algo físico que move o sobrenatural. E nós não estamos mais vendo isso. Nós não estamos jejuando mais. Nós colocamos empecilhos para jejuar. E nós é que estamos perdendo, porque muitas vezes o reino espiritual está do mal se levantando contra nós e nós não estamos lutando com as armas que deveríamos lutar. Não estamos jejuando, não estamos nos colocando ali, nos fortalecendo espiritualmente, porque o jejum é a abstinência física para aumentar a minha vida espiritual. Por isso que jejum, ele vem acompanhado de oração e busca na palavra de Deus. Mas nós estamos perdendo esse hábito, né, de jejuar, de se consagrar a Deus. Outra coisa que nós vemos aqui, né, versículo 2. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé, e fizeram confissão de seus pecados e das iniquidades de seus pais. Que coisa, né? A santificação nos relacionamentos. Muitas vezes, irmãos, nós queremos nos santificar, mas nós mantemos relacionamento com pessoas que não têm a mesma fé, que não têm a mesma crença nossa, e não dá certo. Nós devemos amar as pessoas indiscriminadamente, mas nós não podemos ter laço com pessoas que nos afastam do propósito de Deus. Foi por isso que Deus falou tanto para a nação de Israel não se misturar com os outros povos. Eles deveriam ficar somente entre eles. Eles não deveriam se misturar com os outros povos. E eles não ouviram. E eles continuaram. Irmãos, por isso que não dá para nós aceitarmos Jesus na nossa vida e continuarmos com certas amizades. Não dá. Não dá certo, irmãos. Não dá certo. Porque as pessoas que não conhecem Jesus, elas vão continuar com seus pecados, com seus maus hábitos, com as suas falas que não convêm.
A gente não precisa deixar de amar e a gente não precisa deixar de ser amigo, mas a gente precisa deixar de conviver, às vezes, com certas pessoas que nos afastam de Deus. E o povo de Israel, ele então tem a consciência do seu pecado, depois de muito sofrimento. Ele tem a consciência do seu pecado, né? Então, ele se apartou daquele povo que não era nem para ele ter estado junto, ele se aparta e ele começa, então, verdadeiramente buscar ao Senhor e confessar os seus pecados. Confessar diante de Deus os seus pecados. Algo que está faltando também no nosso meio nos dias de hoje é a confissão de pecado. Nós estamos entrando num marasmo espiritual e a nossa oração é uma oração básica, onde nós agradecemos por algo e pedimos aquilo que nós queremos e amém. E na nossa oração não há confissão de pecado. E na nossa oração não há quebrantamento diante de Deus. Então ela é uma oração, às vezes até maquinalmente, né? Como uma máquina, a gente se acostuma a fazer e vai repetindo essa oração. Mas para nós vivermos o sobrenatural de Deus, para nós vivermos verdadeiramente um avivamento que traga, né, que traga impacto não só na nossa vida, mas na nossa igreja, na sociedade, no país, na cidade, nós precisamos da confissão de pecados. Porque quando aconteceram os grandes avivamentos mundiais que aconteceram, irmãos, sempre foi assim. O avivamento, ele alcança a mim e vai alcançando a igreja e vai alcançando a sociedade, vai havendo uma enxurrada de pessoas que começam a querer Deus e começam a mudar de vida. Por quê? Porque elas veem em mim algo sobrenatural de Deus acontecendo. Então, esse povo, ele busca, então, essa santificação nos relacionamentos. Nós temos que saber com quem nós nos relacionamos. Quem são as pessoas que devem fazer parte da minha vida e quem são as pessoas que eu... Oi, tudo bem, tal. E é isso. Eu devo saber as pessoas que eu convivo, que eu trago para minha casa, que eu vou na casa. Eu tenho que saber quem são essas pessoas. Porque não há como a luz e as trevas andarem juntos. E Romanos fala que não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Então, eu posso dizer assim, não, mas eu posso ir, eu não vou me afetar com o que o outro fala. Afeta, irmãos. Afeta sim. Se você está num grupo que fala o que quer, que fala... A gente pode ver pela situação que está a nossa juventude hoje. É só ver a geração aí. Uma geração não tem decisão própria, né? Ela precisa do influencer digital para dizer o que é bom, o que não é. Então, corrompe os bons costumes. E esses mesmos que estão influenciando nossas jovens, crianças e jovens na internet, eles estão faturando muito dinheiro, mas o que eles falam está corrompendo os nossos filhos. Está corrompendo, irmãos. Então, corrompe, a Bíblia não erra. Não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Então, nós precisamos estar atentos. Abílio, para mim, 2 Coríntios 6, do 14 ao 18. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça, e que comunhão tem a luz com as trevas, e que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel?
E que consenso tem o templo de Deus com os dos ídolos, né? Porque vós sois o templo do Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Por isso, sai do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor. E não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Esse texto de Paulo aqui é tremendo. Não se ponha em julgo desigual. Se usa isso muito nesse texto falando de relacionamento afetivo e também de sociedade, né? Mas é muito mais profundo, irmãos. Envolve também o nosso relacionamento com as pessoas. Não entre em julgo desigual com... Não há comunhão, não tem como haver comunhão. Se nós somos filhos de Deus e nós aceitamos Deus, somos filhos de Deus, então nós somos um povo diferenciado. Nós não podemos participar das mesmas coisas que o ímpio participa. Hoje em dia, parece que falar sobre isso é algo anormal, porque a sociedade hoje, mesmo no meio cristão, mas Deus é amor, né? Ou como se Deus fosse amor e estivesse tudo certo. Né? Deus é amor, mas é justiça. Só tiraram a outra parte, né? Que Deus é amor e justiça. Então, não há como a gente estar no mesmo meio, conviver no mesmo meio, não há como. E nós estamos muitas vezes, às vezes nós deixamos ter comunhão com o irmão para ter comunhão com pessoas ímpias. Pessoas que não nos agregam na nossa vida espiritual. Ao contrário, elas nos levam para longe de Deus. E é fácil, irmãos. Eu sempre falo que para a gente, né, para estar vazio de Deus, é isso aqui, ó, irmãos. Ó. É um descuidinho, uma bobeirinha, a gente está assim, ó, vaziozinho de Deus. E na maioria das vezes a gente é que nem Sansão, né? O texto de Sansão diz que o espírito tinha saído dele e ele nem percebeu. E às vezes a gente está assim. A gente nem percebe o nível espiritual que a gente está zerado, mas para se encher, porque as coisas de Deus não são fáceis, para se encher é bem demoradinho. É uma gotinha por vez. E às vezes aquele esvaziar que foi assim, para voltar no nível que a gente estava, a gente tem que ralar, ó. Por isso que muitas pessoas falam assim, eu vou dar um tempo, mas eu estou bem espiritualmente. Engano. Engano, quando você vê, você já está zerado. Porque é muito fácil, o mundo colabora para a gente se esvaziar de Deus. Tudo ao nosso redor colabora para a gente se esvaziar de Deus. Para a gente deixar das coisas de Deus. E quando a gente não tem essa visão de confissão de pecados. Esse deve ser um hábito nosso, a confissão de pecados. O bom quando a gente vai orar e, puxa vida, o que eu tenho para confessar? E a gente tem que pensar um pouquinho no que não lembra do pecado. Como é bom isso. Como é bom isso. Mas na maioria das vezes a gente já sabe que pecou. A gente já, né? Mas como é difícil a gente chegar diante de Deus e abrir a boca e falar do nosso pecado para Deus. Como é difícil. A gente tenta achar explicação para o nosso pecado, achar desculpa para o nosso pecado. Eu fiz, mas não foi bem culpa minha. Né? É a síndrome do Jardim do Éden, né? O que você fez, Adão? Foi a Eva. O que você fez, Eva? Foi a serpente. E nós continuamos nessa síndrome. O que você fez, Margarete? Não, Deus, eu fiz, mas sabe, não foi bem eu que fiz. Então, nós tentamos nos justificar diante de Deus.
Mas para nós realmente termos esse mover do Espírito Santo diante de Deus, nós precisamos, então, da confissão de pecados, da santificação nos nossos relacionamentos. Pessoas que devem estar ao nosso lado e pessoas que não devem estar ao nosso lado. Nós precisamos, sim, fazer esse julgamento. Nós precisamos, sim, olhar um pouco. Ah, mas fulano é tão bonzinho, irmãos. Satanás, ele parecia tão bonzinho também, né? Deus pôs ele como um dos principais lá no céu. Mas ele caiu e levou uma terça parte. Ele fez um estrago tremendo no céu. Então, nós precisamos ter em mente, irmãos. Nós precisamos ter relacionamentos santificados. Nós precisamos ter relacionamentos que nos aproximam de Deus. E é difícil andar com o irmão. É claro que é mais fácil andar com a pessoa do mundo, porque com o irmão é difícil de andar. Sabe por quê? Porque o irmão vai dizer, ó, você está errando aqui, viu? O que você está fazendo, né? Se eu conviver com a Magda todo dia, a Magda vai olhar para mim e vai dizer, não, mas sabe, isso aqui, ó, eu acho que o que você está fazendo aí não está certo, não. Porque o irmão nos confronta. Esse é um perigo muito grande, quando a gente confia em pessoas que não têm o temor a Deus, né? Os conselhos, por mais bonitinho que pareçam, eles não têm princípios de Deus. Hoje em dia, o que mais a gente, se tem problema no relacionamento, o que a gente vai ouvir das pessoas? Separa. Para que você vai ficar sofrendo? Né? Para que ficar se matando? Larga a mão de ser besta. Vai procurar outra pessoa que te faça feliz. Porque a pregação do mundo hoje é essa. Você tem que ser feliz, não importa de que maneira. É isso que o mundo prega hoje. Você é o centro de tudo e você tem que ser feliz a qualquer custo. E aí a gente vê a destruição do mundo hoje. Pessoas extremamente egoístas. Gente, nunca se viu tanto como tem hoje, pai contra filho, filho contra pai, e famílias destruídas, não é verdade? Porque estão nesse princípio. É só eu que importo. Então, se só eu que importo, eu não estou disposto a ceder para o outro. E relacionamentos não se consegue sem que ambos cedam. E eu estou falando relacionamento conjugal, relacionamento pai e filho, entre amigos, entre irmãos. É assim que funciona. Para relacionamentos darem certo, tem que haver dos dois lados uma predisposição em ceder. Tem uma frase que diz que, ultimamente, estou preferindo ter paz do que razão. E é mais ou menos por aí o caminho. Às vezes é melhor a gente ter paz do que razão, não é verdade? É melhor a gente não brigar do que... Mas o que o mundo tem ensinado o povo? A ser egoísta. Pense em você e que se dane o outro. E o mundo tem oferecido isso que vai contra os princípios de Deus. A Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiver de acordo. Então, para andar junto, precisa estar de acordo. Tem que ter um jeito de andar junto. Quer dizer, eu vou ceder em algo, ele também cede em algo, e aí a gente vai construindo e andando junto. Porque senão não tem como. Se eu pensar só em mim, irmãos, né? Eu acabo com o meu casamento, eu acabo com meus filhos. Porque não tem como. Eu não posso achar que tudo gira em torno de mim. Mas o mundo tem criado isso. E o meio evangélico tem contribuído para esse absurdo. Você é precioso. Né? Você é o centro. Nós não somos o centro. Deus precisa ser o centro da nossa vida.
É Ele que precisa reinar, porque quando Ele reina, essas coisas são natural na nossa vida. Há quebrantamento, há confissão de pecados. Nós, por amor a Deus, nós largamos pessoas que nos afastam de Deus, sim. E o que eu falo não é virar a cara, não cumprimentar mais, mas eu paro de andar junto. Eu preciso amar como Jesus, ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E nós, como cristãos, temos que ter isso em mente. Nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado. Então, o pecado daquela pessoa, se ela não quiser deixar, e se ela não se arrepender, e se ela não se voltar para Jesus, eu vou continuar amando aquela pessoa, mas eu não posso conviver com ela. Não há como eu ter intimidade com ela. Eu preciso cortar amizades, porque isso faz parte da minha santificação. Essa onda de que Deus é amor e que tudo pode, até no meio evangélico, tem acabado com esses princípios de Deus. E aí o que a gente está vendo? Muita gente se perdendo no caminho. E aí, quando nós vamos para a Escritura, que nós vemos que 50% da igreja vai ficar, antigamente, irmãos, quando eu era nova, né, que eu me criei na igreja, quando eu via esses textos de 50%, eu achava um absurdo. Mas como assim? 50% é um número alto, né, irmãos? Né? É um número expressivo, 50%. Mas como assim? Metade da igreja não vai subir, mas como assim? E aí hoje eu entendo muito bem esses 50%. Olha como está o meio cristão. São pessoas que vão na igreja, que têm o nome de cristão, mas não serve a Cristo. Não se sujeita a Cristo. Não ama Cristo. As igrejas viraram um clube hoje. E, infelizmente, muitas pessoas vão ficar e estão que nem no tempo de Jesus, né? Que ele falou para os escribas, vocês não entram e não deixam os outros entrar, né? E hoje está assim também. Tem muitos líderes que não vão entrar no céu e estão tirando pessoas do céu também. Infelizmente. Outra coisa que nosso tempo já deu aqui, mas nós vamos ver rapidinho aqui, diz que eles, versículo 13, levantaram-se no seu posto, leram o livro da lei do Senhor, seu Deus, 1/4 do dia. O que houve também no povo? Uma busca por Deus. Leram o livro da lei, quer dizer, leram a palavra de Deus. Então, para haver um avivamento, tem que ter essa busca por Deus, essa entrega, que foram os levitas, né, que se levantaram, e 1/4 do dia eles ficaram lendo aqueles textos diante do povo, para que o povo, então, se enchesse de Deus. Não há como a gente se encher de Deus sem estudar a palavra de Deus. Não dá, não tem outro jeito. Não tem outra maneira de eu conhecer Deus, de eu saber quem Deus é, de eu saber dos princípios de Deus, de eu entender as coisas de Deus, se eu não leio a Bíblia. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, mas eu preciso conhecer. Ela só me liberta se eu conheço. Ela só vai me libertar se ela fizer parte da minha vida. Porque senão, não vai. Né? A gente vê seguido, né? Acha pessoas ali trabalhando ainda como trabalho escravo, né? Pessoas que são levadas aí e são lá tratadas que nem bicho, mais ou menos, né? Ainda no século 21, a gente vê. Por que as pessoas se sujeitam a isso, irmãos? Porque não conhecem as leis. Elas não sabem as leis que dão direito a elas. E aí elas vão, pode ver que é sempre pessoas de baixa renda, sem escolaridade, sem estrutura. Aí os espertalhão vão lá e pegam e dominam
sobre elas, porque elas não sabem, não conhecem as leis que as defendam. Então, não tem como a Bíblia nos libertar sem nós conhecer a Bíblia. Conhecereis, depois de vocês conhecerem, ela vai libertar vocês. Então, não há outro meio de vir o avivamento de Deus, restaurar a nossa vida, de nos quebrantar sem uma busca por Deus. Por isso que a gente bate tanto no pé dos devocionais, que a gente fala tanto do estudo da palavra, dos devocionais. E está tão lindo, gente. Eu não aguento essas crianças mandando devocional para o Isaías. Eu acho a coisa mais linda do mundo. É a Sofia e a Esther que mandam os áudios com os devocionais para Isaías. Gente, é a coisa mais linda do mundo. Elas estão recebendo de Deus algo. E pode ter certeza que essa semente vai estar ali no coraçãozinho delas. Vai, e a Bíblia diz que no tempo certo ela germina e dá frutos. Então elas estão conhecendo a verdade, desde pequenininho. Se acha que quando elas crescerem alguém vai enganar? Esse papinho que a gente está vendo hoje em dia, que tem levado tantas crianças, né, longe dos pais, porque tem se quebrado princípios. Então, irmãos, um avivamento acontece quando a adoração, consagração, confissão de pecado, santificação nos nossos relacionamentos e nós nos aprofundamos nas escrituras de Deus. Ainda faltou um tópico que é a adoração a Deus, que também faz parte deste avivamento que deve acontecer em nós, para através de nós atingir outras pessoas.